ter uma grande eficiência na corrida é... E o que significa eficiência na corrida? Um menor esforço possível para sustentar uma alta intensidade de atividade. Então, quem gasta menos energia para correr mais rápido, chega na frente. Esse é o grande segredo. Mesmo que você consiga absorver um monte de oxigênio, é bom que você não precise usar tudo isso. Se você precisar usar só um pouquinho para correr bem rápido, é muito melhor, porque é como se você ficasse sempre correndo com saldo positivo. Você sempre está sobrando. Então, a musculação, ela tem uma influência muito grande na questão da eficiência da corrida. Quão eficiente você é para correr, mesmo que seu VO2 não mude. Isso é uma coisa legal, não sei se vocês sabem, dá para aumentar muito a performance da corrida sem mudar o VO2. Sabiam disso? Sem mudar nada, absolutamente nada. O VO2, você consegue aumentar muito a performance na corrida. Fazendo o quê? Aumentando a eficiência da corrida, aumentando a eficiência do gasto energético muscular, aumentando a eficiência das contrações, aumentando a elasticidade muscular. Tudo isso melhorando tende a aumentar a sua performance sem necessariamente você precisar ter um maior VO2 máximo, tá? Que na verdade, um fator limitante. A gente tem uma certa limitação de até quanto a gente consegue melhorar o nosso VO2. Tem um certo limite biológico de quanto você consegue melhorar. Quando você chega nesse ponto do limite do seu VO2, você consegue continuar correndo mais rápido sem necessariamente fazer o VO2 evoluir, tá? E aí, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, né, contextualizando tudo dessa forma, é que evidências, ou algumas, né, não tem nem como a gente pensar em trazer tudo, porque a proposta é ser um bate-papo mais curto, mais informal e tudo mais, não é um curso sobre musculação e corrida, mas trazer algumas evidências mais atuais de alguns estudos, de alguns grupos de pesquisa que têm investigado essa ideia da musculação para a corrida ou da musculação como um todo e assim sucessivamente, tá? E aí, a primeira evidência legal que eu encontrei, deixa eu até ver se eu consigo diminuir esse negócio aqui, aí, tá? É um estudo que avaliou o efeito da musculação numa prova de 10 km. Tá? É um estudo bem legal porque o que os caras fizeram? É um estudo relativamente recente, 2015, do ano passado, né? É de um grupo aqui do Brasil. E eles fizeram o seguinte, ó, tem um povo que corre, são atletas de um nível mais alto, se não me engano, todo mundo aqui corria os 10 km para baixo de 40 minutos, então não é quem começou ontem, não são atletas de elite, não são profissionais, mas eram atletas considerados como muito bem treinados, tá? E eles incluíram 2 vezes por semana musculação no treino dos caras, tá? E eles observaram algumas coisas com respeito à capacidade muscular e à performance na prova. Isso que vai ser bem legal, tá? Primeira coisa, o grupo que fez musculação correu mais rápido. Essa é a primeira coisa, tá? Oi? Quanto mais rápido? Não. Em quanto tempo? Da musculação? Quanto tempo de musculação? Foi de 8 a 10 semanas, eu não lembro direito. Depois eu posso até ver para vocês. Foi 8 a 10 semanas. Todos os estudos que envolvem musculação são relativamente curtos, não são estudos muito longos. E esse, inclusive, é uma das críticas que a gente tem aos estudos atuais, né? A gente não tem estudos de longa duração, 6 meses, 10 meses de musculação. Mas mesmo esses estudos muito curtos, de 8 semanas, 6 semanas, 10 semanas, já são suficientes para, em atletas de elite, mostrar vantagem. Então, se um estudo de 8 semanas num atleta de elite mostra vantagem, primeira coisa, é óbvio que essa vantagem vai ser maior se o estudo continuasse por mais tempo, tá? E segundo, se num atleta de elite dá vantagem, imagina num cara que é um corredor de fim de semana, não estou falando um destreinado, um cara que corre bem, mas não é um atleta de elite. Porque existe um princípio no treinamento que é assim, quanto mais treinado você é, menos você responde ao treinamento. Pegar uma senhora que nunca correu na vida e fazer ela correr 10 km é rápido. Não é demorado você conseguir isso. Pegar alguém que nunca correu e fazer ela completar uma prova de 10 km. Pegar alguém que corre os 10 km para 30 e fazer correr em 29, vai tempo. Porque é um princípio do treinamento chamado princípio dos valores iniciais. Quanto mais alto é o seu valor inicial, mais difícil é continuar subindo.
Então, os estudos... Eita, no amor. Os estudos com atletas de elite em períodos relativamente curtos já mostram vantagem. Então é óbvio que em pessoas menos treinadas, as vantagens vão ser muito mais evidentes. Tá? E o que ele notou aqui de vantagem? Bom, primeira coisa que ele viu é que a força muscular, que a gente testou lá, né, que eles testaram um teste chamado teste de repetição máxima, aumentou muito para quem fez musculação e não mudou para quem não fez. Mas isso é óbvio. Se você faz musculação, você fica mais forte, não fica? Nada anormal. Tá? Uma outra coisa que ele notou é que a ativação muscular aumentou muito. A gente mede isso com uma técnica chamada de eletromiografia. Tá? Então você consegue medir quanta atividade elétrica o músculo está recebendo. Então o músculo começou a receber um impulso elétrico maior. Provavelmente, como esse estudo era bem curto, esse ganho de força ele está muito relacionado com isso. Hipertrofia leva mais tempo para a gente conseguir. Em 8 semanas, pessoas treinadas tendem a ter pouca hipertrofia. Tá? Mas força pode aumentar bastante. Não sei se vocês sabem, mas dá para ser muito mais forte sem aumentar em nada a massa muscular. Sabiam disso? Sim, porque força é um componente muscular e um componente neural, de quanto você ativa o teu músculo. Tá? Enfim, isso foi uma coisa. Uma outra coisa legal que eles encontraram é que essas diferenças aqui na capacidade de força muscular, elas se refletiram em como você sustentava a velocidade na corrida. Isso aqui é um gráfico que ele fez de velocidade média a cada 500 metros. Então, o teste foi feito numa pista de atletismo e ele ia, né, cronometrando o tempo que o cara levou para cumprir cada um dos 500, 400 metros. Antes e aqui, nesse gráfico, depois de ter feito a musculação. As bolinhas brancas, na verdade, era um grupo de pessoas, vários atletas. Essa foi uma média, então. Isso, essa é a média, exatamente. Então não é o comportamento de uma pessoa, é o comportamento médio de todo o grupo. Tá? O grupo de bolinha branca é o grupo que não fez nada, só correu, e se você notar, eles conseguiram manter uma velocidade relativamente estável. Aqui é a variação da velocidade percentual, né? Variou menos de 5% para mais ou para menos, ao longo de todos os 10 km. Tá? Notando que nos últimos metros, como a ideia era fazer o mais rápido possível, teve efeito de fadiga e você perdeu um pouquinho a velocidade. Não é uma diferença muito grande, deu menos do que 5%. Mas isso acontece, efeito da fadiga. Tá? Olha o que aconteceu com o pessoal que fez musculação. A diferença no tempo final desses dois grupos, né, que foi um tempo menor depois dos caras terem feito musculação, aconteceu porque quem fez musculação conseguiu sustentar uma velocidade mais alta nos últimos 2.800 metros. Coisa que quem não fez musculação não conseguiu. Lembra da ideia da eficiência da corrida? Esses caras aqui, ó, quando chegaram aqui estavam sobrando. E esses caras aqui não estavam sobrando, estavam faltando. Né? Então a musculação, apesar de não alterar muito a velocidade média ao longo de toda a prova, permitiu para o cara, entre aspas, né, um sprint final. Não é um sprint porque não foi um aumento tão grande assim de velocidade, mas permitiu para ele sustentar uma velocidade mais alta do que a média nos últimos 2.000, 3.000 metros dessa prova de 10 km. Coisa que esses caras aqui até tentaram fazer, mas não conseguiram. Todo mundo aqui era atleta treinado. Então todo mundo conhecia muito bem o seu ritmo e conhecia muito bem até onde dava para ir, qual a velocidade que conseguia manter numa prova de 10 km, das quais eles já estavam acostumados a fazer. Tá? E quem fez musculação conseguiu melhorar muito a performance, principalmente no trecho final da prova. Tem um estudo quase igual com o ciclista, tá? Em bicicleta ergométrica, e dá o mesmo resultado. Os caras colocam o ciclista para pedalar durante 3 horas e a última hora de quem faz musculação é melhor do que quem não faz. Tá? Então, depois eu tenho um texto lá no meu site sobre esse do ciclismo, né? que eu vou mostrar para vocês se alguém quiser ler, estiver interessado, mas é exatamente o mesmo efeito. Então, a musculação, por aumentar a eficiência da corrida, tende a te dar, entre aspas, uma reserva
de força, de eficiência muscular, que você não teria apostando apenas na corrida como treinamento, né? E como que a gente faz para inserir a musculação dentro de uma rotina de treino de corrida? Primeira coisa que é fato, quando você resolver fazer musculação, você vai sofrer no começo. Isso acontece com qualquer um que começa a fazer uma atividade da qual você não está acostumado. Quem nunca correu, começa a correr e passa bem nos primeiros dias? Não. Quem nunca fez musculação, começa a fazer musculação, passa bem nos primeiros dias? Não. Quem só corre e agora começa a correr e fazer musculação, vai ficar bem nos primeiros dias? Não, não vai, tá? Porque é normal, você está dando um estresse a qual o seu organismo não está acostumado. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos de assessoria, que quando você começar a fazer musculação, escolha um período assim que não seja um período perto de alguma coisa importante. De uma prova importante, de um evento importante e tudo mais. Que não vai dar muito certo, você vai sofrer. Nos primeiros dias que você insere a rotina de treinamento com pesos dentro da sua rotina normal de treinamento de corrida, é um baque, é um estresse maior do que você está acostumado, você vai ficar mais dolorido do que o normal, tua performance na corrida vai diminuir, mas você tem um efeito de estilingue, que é você abaixa a performance para depois você ultrapassar inclusive o platô que você se encontrava. Você é jogado para cima com os efeitos aí sistematizados do treinamento de musculação. Tá? Mas então quer dizer que eu posso, então, não tem nenhuma prova, né, marcada por perto e tudo mais, eu posso colocar a musculação num dia que eu faço o treino mais leve e tudo mais? Não, não é essa a ideia. Até porque, se você já treina a corrida, por mais leve que seja, você já treinou. Um dos grandes equívocos da gente achar que musculação vai funcionar na corrida é achar que vai funcionar como, eu vou fazer uma musculação no dia que eu treino mais leve, vou colocar alguns... Não. Sabe a mesma seriedade, o mesmo empenho que você tem no treino de tiro da semana? É assim que vai ser a musculação. Se você fizer a musculação meia boca, o resultado é como? Meia boca. Não é assim que funciona no treinamento? Então, comecem a pensar em deixar de correr para fazer musculação. Vocês entenderam? Tipo, corra menos e faça musculação. É bem provável que a performance melhore mais do que se aquele treino de corrida continuasse lá. Isso eu sei que não é muito comum para quem corre, tá? Mas como eu falei, eu vou mostrar para vocês. Tem pilhas e pilhas de evidências que sustentam isso. Infelizmente, como em todas as outras áreas do treinamento, nem tudo que é evidência científica chega ao conhecimento de quem trabalha na prática com o atleta. Não é só na corrida, tá? Na hipertrofia, na reabilitação, a gente conhece muita coisa que não é necessariamente que a pessoa aplica lá na academia, no parque, no centro de treinamento e tudo mais. E na corrida não é muito diferente. Eu trabalho, como eu falei para vocês, muito com musculação, academia. E mesmo na academia, tem muito paradigma para ser quebrado. Tem muita coisa que se faz na academia e que não devia se fazer. E o jeito correto não é o que normalmente se utiliza. Tá? Na musculação não é diferente. Tanto que a gente sabe que o ideal é que o intervalo entre as sessões de treinamento de resistência, né, do endurance, e da musculação, sejam de pelo menos 6 horas. Alguém já ouviu o termo treinamento concorrente? Alguém já ouviu o termo treinamento concorrente? Treinamento concorrente é um termo que a gente usa para definir assim, atividades que concorrem pela resposta. Então, vou dar um exemplo. Corrida e musculação com sentido de hipertrofia, por exemplo. Tá? Em geral, a corrida, a atividade cíclica e prolongada, ela é uma atividade muito catabólica. Você quebra mais do que você constrói. Pela duração, intensidade, volume e tudo mais. Tá. E a hipertrofia é para ser uma atividade anabólica, de construir tecidos. Né? Corrida é uma atividade catabólica, tanto que a gente nota que, em geral, bons corredores não têm grandes massas musculares, não é assim? Não são pessoas extremamente musculosas, porque não bate. Tá? O problema é que hoje já se considera que treinamento concorrente não exista. Que é um termo que não cabe, não existe treinamento concorrente. Tá?
O que existe é falta de tempo para as respostas. Existe uma revisão, e essa aqui é a revisão desse ano, tá? Nos caras que estudaram muito treinamento concorrente. E eles notaram que o problema não é que o treino é concorrente, que é corrida com musculação ao mesmo tempo. O problema é que é muito próximo. Quando você faz uma atividade, você faz outra, tá? Nesse caso aqui, eles estudaram com a questão da hipertrofia. Por que se eu correr e fizer musculação tudo junto, não aumenta tanto a massa muscular? O problema não é fazer os dois. O problema é o tudo junto. Esse é o problema. Porque se você correr num dia e fizer musculação no outro, você fica musculoso e bem musculoso. Tá? Alguns estudos até sugerem que se você correr e fizer musculação, você fica mais musculoso que fizer só com musculação. Sabiam disso? Enfim, o que eles estudaram aqui? Qual era a influência dos dois tipos de treinamento, né? Ó, em branquinho aqui é o treinamento de resistência, a corrida ou ciclismo. Na verdade aqui a maioria era com bicicleta ergométrica, porque era academia, né? Então eles usavam bicicleta ergométrica pela facilidade, tá? E a musculação. E aí eles queriam ver quanto o quadríceps hipertrofiava, a parte da frente da coxa aumentava de tamanho. E aí eles olharam estudos que faziam a musculação e a corrida em intervalos bem pequenos de tempo. Ó, aqui, por exemplo, terminava um, começava outro. Era 0 minutos de intervalo entre a corrida e a musculação. Independente da ordem, quem faz primeiro ou quem faz depois. Isso não vai interferir muito. Aqui, a interferência dos dois, a diferença entre os dois era de 5 minutos. Aqui era um intervalo de 10 minutos. Né? Eu corro, dou 10 minutos de descanso, vou fazer minha musculação. Aqui era 15 minutos e só nos 15 minutos é que ele notou que, opa, ó, eu até consegui aumentar a massa muscular mais do que o normal fazendo os dois. Quando eles olham para estudos em que as diferenças foram maiores do que 6 horas, olha como a diferença de hipertrofia é bem grande. Esse asterisco diz assim, ó, depois de você treinar os dois, a sua massa